Alô? Bom dia, amados irmãos. Bom dia, Valfrido. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja com a vida de cada um de nós, irmãos. Vamos dar início à nossa escola bíblica dominical. Não precisa, tá bom, obrigado. Ainda bem que eu marquei as páginas. Vamos orar, irmãos. Deus bendito e amado, nós nos alegramos de estar na Tua casa, Senhor, no dia do Senhor, como família do Senhor, para dar ao Senhor toda honra, glória, louvor e adoração, Senhor. Muito obrigado pela vida de cada um dos meus irmãos que aqui está, obrigado pela vida dessa igreja. E humildemente nós te pedimos, meu Deus, que no estudo dessa manhã, o Teu Espírito fale aos nossos corações, que o Senhor tenha liberdade, que tudo aquilo que é contrário ao conhecimento do Senhor seja repreendido, para que o nosso coração possa ser edificado e a nossa vida transformada, Senhor. Nós não queremos apenas conhecer o que a Tua palavra ensina, nós queremos viver o que a Tua palavra diz que a gente deve fazer, Senhor. Muito obrigado por isso, Senhor, porque sabemos que o Senhor é um Deus poderoso que tem nos sustentado com a Tua destra fiel, Senhor. Abençoa cada um de nós, nossos familiares, fica conosco no nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, nós vamos falar hoje a respeito da quarta lição da nossa revista, O Deus que se revela, Justiça e Redenção em Isaías. E o assunto que nós vamos falar nessa manhã é esse que está aí, né? O povo da aliança e o perigo do orgulho. Deus governa as nações. Alô, som. Vamos abrir a palavra de Deus em Isaías 17, 7 a 10. Isaías 17, do 7 a 10. Diz assim a palavra de Deus, Isaías 17, 7 a 10. Naquele dia, olhará o homem para o seu Criador, e os seus olhos atentarão para o Santo de Israel. E não olhará para os altares, obras das suas mãos, nem atentará para o que fizeram seus dedos, nem para os postes ídolos, nem para os altares do incenso. Naquele dia serão as suas cidades fortes como os lugares abandonados no bosque ou sobre o cimo das montanhas, os quais outrora foram abandonados ante os filhos de Israel, e haverá assolação. Porquanto te esqueceste do Deus da tua salvação e não te lembraste da rocha da tua fortaleza. Deus está nessa profecia que está dentro do nosso estudo, falando a respeito de Damasco e de Efraim, que é Israel do norte, e dizendo que nesse dia, o dia da perseguição, assim seria feito com eles. Eu quero introduzir a nossa lição de hoje, dizendo que essa lição é a maior do nosso estudo, ela abrange a maior quantidade do texto bíblico, ela abrange 10 capítulos do livro de Isaías, do capítulo 13, 1 até o 23, 18. E ela se refere aos inimigos de Deus que são vizinhos de Judá, e aqueles que são um pouco mais distantes, como a Assíria e a Babilônia, e que finalmente oprimiriam o povo de Judá e o povo de Israel. Isaías estava vivo no tempo do exílio de Israel, o povo do norte, e
ele não estava vivo, ele já tinha morrido quando a Babilônia toma Judá, e que se daria mais de 100 anos depois da sua morte. Então, ele profetiza de uma maneira que aquilo que seria muito tempo depois, nós vamos entrar um pouquinho mais nesse assunto. Esse estudo desses 10 capítulos, ele é muito rico, ele é muito profundo, e para que a gente pudesse entender um pouco mais, nós precisaríamos gastar um pouco mais do tempo que a gente tem, que vale mais ou menos a 1 hora de estudo aqui. Ele está repleto de nomes, de localidades e de pessoas que não são comuns aos nossos estudos. Então, quando a gente lê esse texto, parece que a gente fala, mas eu não estou entendendo, o que está acontecendo aqui? Eu vou ter que pesquisar um pouco mais que lugar que é esse, que pessoas são essas, por que ele está falando? E ele utiliza de uma linguagem figurada, uma linguagem poética, ele utiliza de imagens fortes, de dramatização, de muitos enigmas, o que deixa um pouco mais difícil a gente entender. Eu não sei quantas pessoas leram o texto, né, do nosso estudo, mas é um texto que a gente poderia dizer é um pouco difícil para a gente estudar assim em uma aula apenas. Ele é profundo, ele é rico, mas demandaria um pouco mais de tempo para a gente se aprofundar um pouco mais nele. Mas, às vezes, quando a gente lê um texto dessa maneira, nós somos talvez tentados a dizer assim, olha, deixa eu pular essa parte. Quando a gente chega ali em Levíticos, ou chega em Números, ou chega nesses textos de genealogias, a gente fala assim, talvez é melhor eu pular essa parte aqui para uma parte que seja um pouco mais interessante, que dá para aplicar um pouco melhor na nossa vida. Mas a gente tem que entender que toda a Escritura é inspirada por Deus, e ela é útil para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, conforme ensina o apóstolo Paulo. Então, nós não podemos, como servos de Deus, pular nenhuma parte da Escritura. Nós precisamos entender o que aconteceu, nos aprofundar nela, para que a nossa vida seja enriquecida por isso, né? Então, precisamos nos esforçar, essencialmente, para entender o que Deus comunicou àquele povo naquela época e o que isso tem a ver conosco, como é que isso faz sentido para a minha vida hoje. A pergunta que a gente deve fazer é, o que podemos aprender para mudar a nossa vida com esse estudo? Toda vez que você for ler a Bíblia, você tem que fazer essa pergunta, Senhor, o que o Senhor quer me ensinar? Para que isso não seja apenas uma questão histórica, geográfica, política, econômica ou qualquer outra coisa, mas que isso faça sentido verdadeiro na minha vida, para transformar a minha vida, para eu me tornar mais parecido com Jesus Cristo, que esse é o nosso alvo. Então a pergunta é essa, o que podemos aprender para mudar a nossa vida com esse estudo? Eu recomendo para aqueles que quiserem, que puderem, comprar um manual bíblico Vida Nova, que é esse manual aqui, ó. Ele sintetiza bem os assuntos, mas ele é bastante claro também, a gente aprende muito de uma maneira mais simples a respeito do ensino. Fundamentalmente, o que esse estudo tem a nos dizer é, Deus não se esquece da sua aliança e cumprirá os seus propósitos, e mesmo que o seu povo se rebele, ele se levanta e levanta pessoas, povos e reis, como varas em suas mãos para repreender, corrigir, mas depois desses povos que são rebeldes a Deus, que não conhecem a Ele, não tributam a Ele a glória e a honra e o louvor e a adoração, Ele mesmo usará esses povos que são as varas e os punirá, eles sofrerão o justo castigo, especialmente porque esses povos se levantam com arrogância, eles entendiam que eles é que faziam as coisas, eles não tributavam a Deus, então não reconheciam que era Deus quem fazia essas coisas. Precisamos entender que esses povos, eles eram idólatras, eles tinham um monte de deuses lá, eles tinham um panteão de deuses, todos os povos ao redor não tinham um único e verdadeiro Deus, eles não tinham apenas um Deus, eles tinham um monte de deuses, né? Quando eles obtinham a vitória sobre um povo, o que eles faziam? Eles entendiam que era o Deus deles que tinha ajudado eles para que eles conquistassem a vitória. Então, a conquista de um povo era a conquista também do Deus desse povo. Eles entendiam que aquele Deus daquele povo era mais fraco do que o Deus deles e por isso eles conquistavam essas vitórias. Isaías escreve essas profecias muito antes da Babilônia conquistar Judá. Isaías escreve, como eu falei aqui, mais de 100 anos antes da Babilônia se levantar como império e finalmente tomar Judá. Ele profetiza o cativeiro de Judá pela Babilônia e também a sua queda. Então ele diz, olha, a Babilônia, que nesse momento ela ainda não é uma nação forte, a nação forte era a Síria
A Assíria, inclusive, dominava a Babilônia vai se levantar como uma grande nação, a Babilônia vai tomar o nosso povo, a nossa cidade, a nossa nação, mas essa nação, a Babilônia, vai cair. E Isaías cita também quem é que seria o povo que derrotaria a Babilônia. Ele fala que seriam os medos e os persas, né? E mais à frente dá o nome, inclusive, do libertador que seria. Ele cita o nome dos medos, no nosso estudo, na parte do nosso texto, ele tá citando aí. E ele cita, inclusive, o nome de Ciro como o grande libertador do povo de Israel. Ele fala isso para quê? Para que o povo de Deus saiba que Deus não está dormindo, que Deus não é fraco, que Deus não perdeu a sua força. Ele diz isso para que as pessoas saibam, olha, Deus está fazendo isso. Deus vai levar cativo, Deus vai levantar um povo, Deus vai levantar uma pessoa para que vocês possam voltar. Então, quando eles ouvem a profecia muito tempo antes de acontecer, o coração deles, pelo menos deveria entender que é Deus quem está fazendo isso, e não são os deuses dos povos. Quando a gente vê o salmista dizendo, né, quando nós estávamos à beira dos rios da Babilônia, eles queriam que nós cantássemos, né, mas como é que nós vamos cantar a Deus numa terra estranha? O povo de lá queria que eles louvassem a Deus, porque toda a canção do povo israelita era uma canção de louvor a Deus, e eles diriam assim, legal, né, o Deus de vocês é o Deus poderoso, o Deus que criou o céu, o Deus que criou a terra, e vocês estão aqui cativos. Significa que o Deus de vocês não é tão forte assim. Então ele escreve essas profecias para que o povo pudesse entender, ao ler as profecias, que não eram os deuses da Babilônia que estavam fazendo isso, mas era o próprio Deus que estava fazendo isso. Então, para que os seus ouvintes não se deixassem enganar por esse pensamento de que o Deus de Israel era um Deus fraco. A mensagem profética era para mostrar que Deus é soberano e único e verdadeiro Deus. Um dos títulos que a gente mais vai ler sobre Deus aí, nesse texto de 13 a 23, é que Deus é chamado de o Senhor dos Exércitos. Ele cita várias vezes o Senhor dos Exércitos, o Senhor dos Exércitos, porque toda a força de uma nação estava sintetizada na sua força militar, no seu exército. Quando um povo era militarmente forte, ele saía conquistando os povos. E daí, os povos que eram dominados, às vezes tentavam fazer alianças para se fortalecer, mas Deus está dizendo que Ele é o Senhor dos Exércitos, e não importa qual poder militar se levante, Ele é o Deus que sustenta o seu povo. Me localizando. Então, em que tempo e em que lugar Isaías escreveu esse trecho de Isaías, essa parte? Essas profecias narradas em nossa lição estão sendo proferidas em Jerusalém. Isaías era um profeta do Reino do Sul, de Judá, ele era um profeta ligado à corte, possivelmente ele tinha acesso à corte, diferentemente de Elias, que era rejeitado pela corte, por Acabe, por Jezabel, e vivia fugindo. Elias tinha acesso à corte, tinha acesso aos reis, ele instruía, ele aconselhava, ele trazia da palavra de Deus para esses reis. Ele está no final do reino de Acás, nós vamos ver aqui qual que é o período que abrange Isaías, ele está no final do reino de Acás, mas como são 10 capítulos, essas profecias não são apenas de um período curto de tempo, ela abrange um grande período de tempo conforme foram acontecendo as coisas. Então, o final do reino de Acás e da sua morte, e durante o reino de Ezequias, nós vamos ver aqui os textos que falam isso, né? Isaías lida com os problemas do seu povo, mas especialmente com a liderança do povo, que eram os reis, e a rebeldia deles, anunciando essa justa punição, porque se desviaram de Deus e pela infidelidade deles. Mas ele apresenta, a mensagem de Isaías sempre vai ser essa. Isaías é o profeta messiânico, então ele fala numa palavra de repreensão, ele tem sempre uma palavra de ânimo e de correção, e ele aponta finalmente aquele que cumpriria toda a vontade de Deus perfeitamente. Então, a gente sempre tem que olhar Isaías, porque em muitas partes de Isaías nós vamos ver isso, ele anunciando a vinda do Messias, que é perfeito. Então, que virá para governar com justiça e cujo reino não terá fim. O reino de Judá vai terminar, o reino de Israel vai terminar, mas o reino do Messias não vai terminar. A profecia contra os filisteus, que está em 14:28, na tua Bíblia, se você quiser dar uma olhadinha, há uma profecia contra os filisteus, capítulo 16, está ali, profecia contra os filisteus.
filisteus. No versículo 28, que é o primeiro aqui da profecia contra os filisteus, diz assim: no ano em que morreu o rei Acás, foi pronunciada essa sentença. Então, foi no ano da morte do rei Acás. Nós vimos que o rei Uzias, daí Jotão, seu filho, daí Acás, daí Ezequias e daí Manassés. Então, Acás foi um dos piores reis que o povo de Deus teve. Foi, então, nesse período. E em 22:15, vai um pouquinho mais para frente, quase chegando no final dos nossos textos, 22:15, diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, anda, vai ter com esse administrador, com Sebna, mordomo, e pergunta. Então, ele está falando de Sebna, que era um administrador real. Ele era como se fosse um tesoureiro, um primeiro-ministro, alguma coisa assim. E esse Sebna, com o poder que ele tinha, estava construindo para ele um túmulo, um jazigo, um lugar de morte, que era muito caro, muito ostentoso. E Isaías vai lá e o repreende. E a repreensão dele aqui é no sentido de que, como conselheiro do rei, ele estava tentando levar o coração do rei a fazer alianças com o Egito. Então, ele é repreendido aqui. Então, num período do rei Ezequias, que essa profecia é feita, né? Aqui nós podemos ver o tempo do profeta Isaías, né? Quais foram os reis de Judá? Uzias, Jotão, Acás, Ezequias e Manassés. Manassés por quê? Ele não profetizou em Manassés, e no começo de Isaías diz que foi até Ezequias. Mas, por que Manassés? Ele viveu até Manassés, mas possivelmente ele não exercia mais o papel de profeta. É como se ele tivesse se aposentado, talvez pela sua velhice, ou talvez pela rebeldia de Manassés, que Manassés foi um rei muito ímpio no começo do seu reinado, e depois acabou sendo levado cativo, e no cativeiro ele se voltou a Deus, e Deus o ouviu, e ele foi restaurado. Então, esses são os povos que são mencionados aqui nas nossas cartas. Efraim, toda vez que a gente falar Efraim, é Israel, a parte do norte. A Síria, que era vizinho na parte norte, né? Um pouco acima de Israel, a Babilônia, que ficava mais longe, o Egito, que ficava abaixo, a Etiópia, que era com o Egito, eu vou falar um pouco a respeito disso, a Filístia, que era do lado, a Fenícia, que era do lado, e Moabe, que era do lado. Esse aqui é o mapa, não sei se a gente vai conseguir enxergar, não consegue, a gente tem que trocar esse nosso projetor, porque aí estão os povos ao redor, os fenícios acima, Moabe, para a gente ter mais ou menos uma noção de onde é que essas profecias estão acontecendo. E aqui, de uma maneira mais ampla, a Babilônia, aqui em cima, Damasco, Moabe, ali do lado da Filístia, em rosa e em amarelo, está Judá e está Israel, o povo do norte. Contextualizando, o que está acontecendo ao redor? Então, onde ele escreveu e o que está acontecendo ao redor? Israel do norte ainda não havia sido conquistado pela Assíria, mas seria em breve. A Assíria vinha expandindo o seu reino e alcançaria inclusive a Babilônia ao leste e o Egito e a Etiópia ao sul. Nesse tempo, possivelmente, o faraó era da linhagem etíope. Por isso, o capítulo 20 se refere, quando a gente olha ali o título do capítulo 20, é profecia do cativeiro dos egípcios e dos etíopes. Então, ele se refere a esse povo também que estava ao sul. E aqui o mapa é esse, que também não dá para enxergar, está em verde um pouquinho mais escuro. Os povos que já haviam sido dominados pela Síria, inclusive Damasco e a Síria, né, já tinham sido dominados e se tornaram províncias. E mais ao sul, esses povos como Judá e como Israel e os filisteus ali, haviam sido dominados no sentido de que eles precisavam pagar tributos. Eles ainda não haviam invadido, eles tinham uma certa liberdade, mas eles eram tributários da Assíria, porque o poder da Assíria era grande e poderia entrar no território a qualquer momento. E nós temos aqui esse mapa que é mais abrangente, aquele verde lá em cima é o Império Assírio, que se estendeu até 824 e depois maior, chegou até no Egito, lá embaixo, e na Etiópia. Então, esse é o Império Assírio. E se a gente olhar, que aqui não dá para enxergar, mas Judá não está marcado, porque a Assíria nunca dominou Judá totalmente. Ela tenta fazer isso com o rei Ezequias,
Mas Ezequias se volta a Deus, e Deus diz que vai levar Senaqueribe, que era o rei da Síria, como que um anzol fisgado pelo nariz. Como de onde ele veio, ele afronta Deus, chega nos portões de Jerusalém, mas Deus o leva de volta e ele morre. E naquele dia, mais de 100.000 pessoas morrem por causa da intervenção do Senhor, dos seus anjos. Judá continuava com certa liberdade, mesmo que tributária da Síria. O que aconteceu aqui para a gente entender? Quando Acaz ele é ameaçado por Israel e é ameaçado pela Síria, né, com Peca e Rezim, o que acontece? Ele não quer se aliançar com eles e ele busca uma outra aliança. Ele fala, eu não vou conseguir conter a ação desses exércitos. E ele procura auxílio da Assíria. Então ele vai na Assíria e pede apoio, e a Síria concede. A Síria, inclusive, destrói o povo da Síria, e toma Damasco e parte de Israel. Só que ele precisa ficar pagando tributos ao rei da Babilônia, da Síria. Ele precisa pagar tributos. Então, ele não é por amizade, não é porque ele se interessava por alguma coisa, mas quando Acaz pede o apoio, ele tem que pagar para o rei da Síria, para que ele venha em defesa deles, e ele continua então tributário. Se o rei decidisse não pagar mais, a Assíria vinha com poder militar e tomava a cidade. É o que aconteceu com Ezequias. Ezequias parou de pagar. O que aconteceu? Salmanaser vem até os portões e fala, vocês não estão pagando para a gente, então nós vamos tomar o território de vocês, vão destituir o rei, vamos fazer daqui uma província também. Mas daí Ezequias se volta a Deus. Então ele continuava com certa liberdade, mas tributária. Mas assim como as nações que também estavam na mesma situação de jugo e de tributos, eles tentavam se desvencilhar disso. Quando eles viam uma oportunidade de algum povo ao redor que estava militarmente forte, eles tentavam fazer aliança para fazer frente ao ataque dos assírios. Mas isso era uma faca de dois gumes, porque se eles não conseguissem deter esse poder, a Assíria vinha com poder e tomava os lugares. Isso aconteceu com Israel, quando o rei Oséias, que foi o último rei, tentou se aliançar com o rei do Egito, e daí a Assíria veio com poder e falou, bom, já que vocês não querem mais pagar os tributos, mas que vocês não reconhecem o nosso poder, a gente vai. E finalmente eles tomam Israel e levam cativos todo o povo e dispersam entre as nações. A Assíria é o primeiro império que começa a se levantar com um grande poder. A gente vê que depois dela, a Assíria inclusive domina a Babilônia, mas a Assíria depois é dominada pela Babilônia, e depois a gente sabe da história, depois da Assíria, da Babilônia, os persas, né? Depois dos persas, os gregos, depois dos gregos, os romanos. Então foi uma sucessão, conforme aquela imagem da estátua que Daniel interpreta, né, no sonho de Nabucodonosor, uma sucessão de reinos, para que se cumprisse então a plenitude do tempo e Cristo viesse. Eu quero dizer aqui que a gente olha essa história e a gente fala assim, meu Deus, mas como é que o Senhor permite que o teu povo seja levado? Como que o Senhor permite que o teu povo seja assim afligido? O que o Senhor está fazendo? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. O que Deus está fazendo é preparando a vinda do Messias. Isaías não profetiza sobre o Messias, ele não é o profeta messiânico, então tudo vai culminar na vinda de Cristo. E o povo de Israel, que saiu disperso, ele acabou levando a religião judaica, estabelecendo as sinagogas e fazendo com que a fé judaica fosse disseminada, para que quando Jesus viesse, fosse mais fácil o evangelho ser propagado. Então Deus está fazendo alguma obra, mesmo que a gente não possa entender claramente o que está acontecendo. A primeira é a repreensão, porque o povo se afastou de uma maneira de Deus, que Deus, como um pai bondoso que é, ele repreende os filhos para corrigi-los, a ponto até de levá-los dispersos, mas Deus não quebra a sua aliança, ele continua amando o povo dele e o traz de volta novamente depois. Essa região toda, né, porque os povos se fortaleciam militarmente, e depois de fortalecidos eles tentavam expandir o território deles, era um expandir territórios e diminuir territórios, era um governo que se levantava, outro que caía, era como se fosse o êmbolo de uma seringa sendo pressionado de um lado e por outro lado. Então essa região até hoje, a gente sabe que há muitos conflitos e guerras ali, porque os povos são diferentes, né?
Por que que o profeta escreveu? Deus, em punição ao seu povo infiel, povo da sua aliança, enviava outros povos para serem a sua vara. Esses povos, porém, não entendiam isso e se envaideciam. Os povos, como eu falei para vocês, eles pensavam assim, bom, o rei da Assíria, o exército da Assíria e o Deus da Assíria são mais poderosos do que Israel, o Deus de Israel e o povo de Israel. E os reis, eles começaram a entender que eles eram os poderosos. E Deus, que tinha usado esses povos para repreender o seu povo, se levantaria finalmente contra eles. Então, é como se a vara na mão de alguém se levantasse contra a mão dessa pessoa, dizendo que ela era mais poderosa e que poderia fazer o que ela quisesse. E Deus está dizendo, não, vocês são apenas uma vara na minha mão, e eu vou usar vocês até o momento que eu entender que é oportuno, e depois vocês também serão punidos por isso. Deus então diz que, como soberano rei, o Todo-Poderoso, o Senhor dos exércitos, Ele usará esses povos ímpios, mas eles não ficarão sem o devido castigo. E é isso que o profeta diz em suas profecias, que o castigo viria finalmente sobre eles. A palavra profecia contra tem um sentido de peso, é como se a mão de Deus estivesse pesando sobre eles. Estudando a lição. Quando lemos que o povo escolhido de Deus se afastava dele em rebeldia e desobediência, talvez nós possamos pensar, quando finalmente, Senhor Deus, o Senhor obterá a obediência que lhe é devida? A gente viu que quando Deus criou o homem, Adão e Eva, eles não obedeceram, eles desobedeceram. Quando Deus escolhe um homem e um povo, eles desobedecem. Quando Deus escolhe um rei, profetas, sacerdotes, eles também são falhos e não obedecem. E daí a gente pode perguntar, mas será que não há ninguém perfeito? Não há ninguém que poderá mudar essa situação? Ninguém de nós é perfeito, nenhum desses reis foi perfeito, nenhum povo desses que Deus escolheu é perfeito, nem nós como cristãos somos perfeitos. Mas Isaías aponta para um tempo em que tudo isso será corrigido. Quando o Messias vier, quando ele estabelecer o seu reino, ele não falhará, mas cumprirá cabalmente toda a vontade de Deus. E por meio dele, por meio da sua obra perfeita, nós que somos imperfeitos, seremos aceitos. A revista começa nos levando a uma reflexão. E ela tenta fazer a gente entender a respeito da questão da soberba, do orgulho, da vaidade, da vanglória. E ela diz ali no começo da revista, traz ali o texto de Gênesis 11, 4. Vamos ler, Gênesis 11, 4. É o começo da Babilônia, né? Descendente de Sem, Cã, Jafé. E fala aqui da torre de Babel que estava sendo erguida. E essas pessoas disseram assim, Gênesis 11, 4. Vinde, eles disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo tope chegue até aos céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Tinha acabado de acontecer o dilúvio, os filhos de Noé têm outros filhos, e logo em seguida a gente já vê que a rebeldia do coração do homem começa a se levantar contra Deus. E o desejo deles é, tornemos célebre o nosso nome, e para que não sejamos espalhados por toda a terra. O ser humano que é corrompido pelo pecado, sempre desejou ser reconhecido em patamar mais elevado que os outros, sempre desejou receber honra, glória, não importando o que precisaria fazer para que isso acontecesse. O autor da revista faz uma suposição, ele nos leva a uma reflexão aqui. Ele diz, será que isso não é porque o homem tenta construir para si mesmo um Deus que não seja o Deus verdadeiro, para que ele possa dominar esse Deus e fazer a vontade dele, ao invés de fazer a vontade do Deus verdadeiro? Porque para ser servo de Deus, e a palavra servo significa que ele é Senhor, eu sempre digo que para a nossa salvação, Jesus tem que ser o nosso Senhor e o Salvador, não é primeiro Salvador e Senhor, ele precisa ser o nosso Senhor e o nosso Salvador. O que é Senhor? Significa que eu sou servo, e um servo nesse sentido de escravo, porque éramos escravos do pecado, e agora somos livres para Deus, mas o ser que é livre para Deus deve levar a sua cruz, deve estar crucificado com Cristo.
Esse sentido aqui é que eu tenho que obedecer a Deus. Se um senhor fala assim, pega isso aqui, leva lá, eu não posso falar, daqui a pouco eu vou fazer, ou então, não precisa ser lá, pode ser ali. Então, esse é o sentido. E como nós precisamos obediência a Deus irrestrita, muitas vezes o ser humano, por causa do pecado e da rebeldia, ele tenta estabelecer deuses que, na verdade, refletem o eu dele, o Deus interior dele. O homem natural não quer obedecer a Deus, então ele encontra um substituto, mesmo que ele seja falso. O próprio homem quer ser o Senhor, ele quer ser Deus ou quer ser igual a Deus. O homem ímpio continua tentando chegar ao topo, não se importando qual seja o tipo de escada que ele tenha que usar. Não importa em quem ele precise pisar para poder subir, deixando de lado toda a instrução de Deus. Matar, roubar, estuprar, escravizar, tomar despojos, assassinar crianças, velhos, pessoas grávidas. Não há nada imoral nem ilegal, desde que o seu objetivo seja alcançado. O seu desejo desenfreado é conquistar, dominar, subjugar, engrandecer-se, ser temido, fazer o seu nome grande, marcar o nome na história e finalmente ser considerado um Deus. É isso que muitos faziam. O título de Faraó é um Deus rei. Ele entendia que ele era uma divindade. Os Césares, muitos deles quiseram ser adorados, que oferecessem incenso para eles como se fossem divindades. E muitos outros falharam nisso. De Deus entregar alguma coisa nas mãos e essa pessoa começar a achar que ela era a essência de todas as coisas. A Bíblia diz assim, por que te vanglorias? Você recebeu, por que você vai dar glória? Se você recebeu alguma coisa, então não é você que é o que inicia isso, você é somente um instrumento. Então, a velha sedução diabólica continua fazendo as suas vítimas, e sereis como Deus. Não é isso que a serpente falou para Adão e Eva, né? Pode comer, se vocês comerem, vocês vão ser conhecedores, né? Na versão Almeida Corrigir e Fiel, ele diz assim, e sereis como Deus. Essa é uma empreitada fracassada desde o início, não tem como ela dar certo. O próprio Deus se levantará no devido tempo, trará o castigo e restabelecerá a justiça. A justa ira de Deus. Deus é um Deus de amor, mas Deus é um Deus de justiça, e é um Deus de ira, porque a justiça de Deus leva à ira de Deus. Então, a justa ira de Deus, mesmo que seja retardada por causa da longanimidade, da benignidade, da misericórdia de Deus, por ser Ele compassivo e clemente, um dia finalmente chegará, um dia fatalmente chegará, um dia será derramado o seu furor, e todos, indistintamente, sofrerão as penas que foram anunciadas como alertas. Pode ter certeza, tudo que a Bíblia está dizendo que vai acontecer, aos ímpios, aqueles que não são de Deus, vai acontecer. O inferno não é uma ficção, o inferno não é alguma coisa que foi inventada pelo homem para trazer medo ao homem, como na reforma acontecia, quando se anunciavam os pecados das pessoas, havia uma encenação para que as pessoas entregassem ali as suas ofertas, então faziam como se fosse um inferno, e as pessoas, por medo, acabavam se rendendo ao que o padre dizia, né? O texto nos fala aqui sobre o grande e temível dia do Senhor, a ira do Senhor dos Exércitos e o seu ardente furor. Quando nós lemos esse texto de Isaías 13 até o 23, podemos encontrar a futilidade da busca do homem por glória, poder, que é apenas passageira. A passagem é uma coleção, então, de profecias, dirigidas a diferentes nações. A palavra profecia, como eu já disse, ela é tida como um peso, a mão de Deus pesando sobre aquele povo a quem Deus se refere. Começa com a profecia contra a Babilônia, a Assíria, Moabe, Damasco, que estava mais ao norte, que era da Síria, né? E Efraim, ele trata os dois juntos, porque se associaram contra Judá, inclusive, contra a Etiópia e o Egito, que era uma nação, nesse momento era uma nação apenas. Ele volta a falar da Babilônia, fala de uma cidade da Arábia, que é Dumá, profetiza contra Jerusalém, porque Jerusalém também estava desobedecendo a Deus e finalmente seria tomada, e a profecia contra Tiro.
O autor sintetiza todas essas profecias em apenas 3 na nossa revista, que é contra a Babilônia, a Síria e a Fenícia. Mas por causa do tempo, eu gostaria de falar apenas de um, que eu acho mais importante para a gente poder ter um entendimento um pouco melhor, já que o tempo é curto. A Babilônia é a representação daquilo que é tudo contra Deus, de tudo aquilo que é contra Deus. Todas as vezes que é pronunciado o nome da Babilônia na Bíblia, a gente entende que é um povo que se opõe a Deus, ao reino de Deus, à vontade de Deus, aos princípios de Deus. E ela é citada inclusive em Apocalipse e por Pedro, por causa da perseguição, referindo-se ali de uma maneira subliminar a Roma. É chamado Babilônia, mas se refere a Roma. Então, o sentido da Babilônia é aquele povo que persegue Deus e os princípios que Deus vive por causa da palavra de Deus. Depois da Assíria se levanta a Babilônia, subjugando a Síria e grande parte dos povos que ela dominava. Então, para cá, governando sobre as nações. Esse é o território que a Babilônia domina. Então, primeiro ela é dominada pela Síria, depois ela se levanta e chega até a região de Jerusalém e abaixo de Jerusalém ali. Toma todo esse território. Isaías 13:11, se você quiser acompanhar, não sei se você está, é o texto que a gente tem estudado, né? Está estudando, Isaías 13:11 diz assim: castigarei o mundo por causa da sua maldade, e os perversos por causa da sua iniquidade. Farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei a soberba dos violentos. Então essa aqui é a síntese, talvez, do nosso estudo, porque Deus vai castigar o mundo todo, e a próxima lição vai tratar disso. Aqui ele trata territorialmente, e depois ele vai aumentar essa visão sobre todo o mundo. Mas ele diz que ele vai castigar o mundo por causa da maldade, e os perversos por causa da iniquidade. Ele vai fazer cessar a arrogância dos atrevidos e abater a soberba dos violentos. O profeta diz que os dias da Babilônia, antes mesmo de começarem, já estão contados, como a gente vê que ele fala aí a respeito dos medos. O versículo 17, olha: eis que eu despertarei, 13 e 17, eis que eu despertarei contra eles os medos os medos persas, né? Que não farão caso da prata e nem tampouco desejarão o ouro. Então, Isaías, antes mesmo da Babilônia ser uma potência, dela estar submissa à Síria, está dizendo que a Babilônia dominaria, que a Babilônia chegaria em Judá, que eles seriam levados cativos, mas chegaria um dia que a própria Babilônia capitularia, que ela seria dominada. O versículo 19 e 20 diz assim, 19 e 20: Babilônia, a joia dos reinos, glória e orgulho dos caldeus, será como Sodoma e Gomorra, quando Deus as transtornou. Nunca mais será habitada, ninguém morará nela de geração em geração. Hoje, se você procurar a Babilônia, você vai ver que é um lugar que não tem nada construído. Ela foi realmente, a palavra de Deus se cumpre. O que o profeta diz é a palavra de Deus. A Babilônia foi totalmente destruída, uma grande cidade, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, finalmente se torna uma cidade deserta, inabitada, como o profeta está dizendo aqui. Mesmo que Deus tenha usado a Babilônia para realizar os seus propósitos, devemos entender que ela era apenas um instrumento, mas o rei da Babilônia não entendia assim, ele se vangloriou ao extremo. Vamos abrir aí Daniel 4, 29, 30 e 31. Daniel. Ezequiel, Daniel. 4, 29, 30 e 31. Todas essas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor. Ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real da cidade de Babilônia, falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Está vendo quanta soberba esse rei tinha, né? Então, não é essa a grande Babilônia? E daí, finalmente, o versículo seguinte diz: falava ainda o rei, desceu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. É isso que Deus faz. Ele derruba o soberbo, ele abate o soberbo. E é o que Deus está fazendo aqui. No início do capítulo 14 dos nossos textos aí, Isaías trata com um tom de zombaria
essa grande soberba. Ele está dizendo assim, ó, você vai ficar com os vermes, onde todo mortal vai. Você pensa que você vai subir? Não, o teu lugar, a tua cama vai ser uma cama de vermes. Isaías trata com um tom de zombaria, essa arrogância desse rei que ainda nem tinha se levantado. O texto então de Isaías 14, de 12 ao 15, abra comigo, por favor, esse é um texto importante, que eu penso que a gente deveria ler aqui. Ele trata especialmente de um governo que tenta se igualar a Deus e que cai no mais profundo abismo. Vamos ler esse texto? Isaías 14, do 12 até o 15, diz assim, falando da Babilônia: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo abismo. Esse texto merece um pouco mais da nossa atenção. O orgulho e a queda do rei da Babilônia, conforme o comentário de Stanley Orton. Quantas vezes eu ouvi dizer que isso aqui se trata quem? De quem que ele está falando? Quantas vezes nós ouvimos dizer? Do diabo, não é? Ele achou que subiria e Deus o lança abaixo. Quem encontrar aí, leia para mim Lucas 10, 18. Lucas 10, 18. Quem encontrar, leia em voz audível para mim. Lucas 10, 18. Quem está dizendo isso? Jesus. Jesus está dizendo, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Mas a gente precisa entender, Isaías está profetizando para o seu povo, e eu já falei para vocês que, acho que o microfone ficou ligado. Talvez o próprio Isaías não entendesse, eu creio que ele não entendia. Pedro fala a respeito disso, né? Que os profetas profetizaram. É só apertar isso, obrigado. Alô. Profetizavam, mas talvez eles não entendessem o que eles estavam profetizando. Então, Isaías, ele tem uma profecia que é para o tempo, mas ele tem uma profecia que ela é mais abrangente. Quando ele fala de um menino nos nasceu, que nós vimos lá, acho que em Isaías 3, ele estava falando de uma criança que nasceria no seu tempo, mas ele também está anunciando a vinda do Messias. Então, essa visão aqui, ela é local, é para o rei da Babilônia, mas ela tem um significado de que todo aquele que tenta se levantar em oposição a Deus, ou tentando se colocar igual a Deus, ele vai ser abatido. E nós sabemos que o maior inimigo de Deus tentou isso, né? O sinete da perfeição, né? O querubim da guarda. Então, a gente tem que entender de duas maneiras. Esse comentarista, ele vai tratar dessa maneira aqui. O versículo 12, se quiser acompanhar comigo. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. A pompa foi derrubada no Sheol e é descrita como a queda no céu. Sheol é o lugar dos mortos, é o túmulo. O rei é chamado de estrela da manhã, filha da alva. Como a estrela da alva, quem enfraquece na luz do amanhecer, ele perdeu todo o seu brilho. Agora está no inferno. Ele que uma vez derrotou as nações, está agora quebrado em pedaços sobre a terra. Então, a estrela da manhã, eles dizem que é Vênus, é aquela última estrela que fica no amanhecer, e ela vai perdendo seu brilho porque o Sol vai se levantando. E Vênus, eu não sei, não tenho certeza, parece que é o menor dos planetas, ou não sei, é uma coisa assim, mas é pequeno. Então, está lá aquele pequeno brilho tentando fazer frente ao Sol que está se levantando. Então, é a intenção dele dizer aqui. A King James traduz a estrela da manhã como Lúcifer. A primeira vez que aparece o nome Lúcifer. Lúcifer não está na Bíblia. Se você procurar Lúcifer na Bíblia, você não vai encontrar. Esse é um termo que foi emprestado da Vulgata. Quando Jerônimo traduz do grego para o latim, ele coloca nesse lugar, estrela da manhã, a palavra Lúcifer. Mas Lúcifer não está na Bíblia. E esse significado é portador de luz.
Por causa das arrogantes reivindicações do rei da Babilônia, o nome Lúcifer foi aplicado ao diabo por Jerônimo, que é o tradutor da Vulgata, reconhecendo que Satanás de fato caiu do céu, como a gente viu aí em Lucas. Lutero e Calvino, ao se depararem com esse texto, disseram que aplicar o nome a Satanás aqui é um grande erro. Certamente Satanás não ficou tão fraco quanto as pessoas que estão no inferno. Afinal de contas, o inferno, nós imaginamos que seja domínio dele. Então, ele não ficou tão fraco ao ser atirado ao inferno. Não obstante, Satanás estava certamente por trás do orgulho e da arrogância do rei. Quem é que estava atrás desse orgulho e dessa arrogância? Quem é que estava atrás de Eva quando ela cedeu? Quando é que a vaidade toma conta do coração do homem, o orgulho, a soberba, tudo aquilo que é contrário ao que Deus ensina? Certamente é o inimigo das nossas almas. Então, Satanás, ele está por trás, ele instiga as pessoas, e ele não vem fazendo isso, como a gente fala, com aquela roupa vermelha, com aquele cheiro de enxofre. Ele faz isso de uma maneira muito, como uma isca que é oferecida para um peixe, né? Saborosa, atraente. Então, ele, como uma estrela da manhã em desvanecimento, está em contraste com Cristo, a verdadeira resplandecente estrela da manhã, que está em Apocalipse 22, 16. O 13, e tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu nome, no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte. A ascensão do rei ao céu era somente pela sua arrogância e autoexaltação. Note a repetição do pronome, eu subirei, eu exaltarei, eu me assentarei. Em seu coração, ou seja, em seus pensamentos ambiciosos, determinou que ascenderia aos céus, que ele subiria aos céus, exaltaria o seu trono acima das estrelas de Deus, e se assentaria no monte da congregação. Aqui o monte que eles entendiam, era como se fosse o Monte Olimpo dos gregos, né? Ou o monte dos judeus, que era o Monte Sinai. Então, eles tinham um lugar onde os deuses se reuniam, era um lugar onde o panteão estava reunido, vamos dizer assim. Era o Monte de Safon, e era tido pelos pagãos como sendo o assento dos principais deuses. Ele dizia que ele estaria lá junto com eles. O povo piedoso de Jerusalém só reconhecia um lugar santo, que era o Monte Sião. Assim, a audiência de Isaías reconheceria que o rei da Babilônia estava tentando ser um usurpador, reivindicando ser maior que qualquer Deus, até mesmo maior que o único e verdadeiro Deus. Essa é a mesma arrogância que foi exibida mais à frente, em termos de dias, né? Porque Nabucodonosor está à frente de Senaqueribe, mas quando Senaqueribe vem às portas de Jerusalém, ele também diz para o povo, fala, quem vocês pensam que vocês são? Quem pensam vocês que o Deus de vocês é? Será que vocês não viram o que nós fizemos aos outros deuses, aos outros povos? Vocês pensam que o Deus de vocês vai livrar vocês? E é isso que os reis, que eram usados como instrumento na mão de Deus, perdão, irmãos, achavam que eles eram alguma coisa e que eles não estavam sendo usados por Deus. Senaqueribe estava reivindicando ser maior que qualquer Deus, mesmo até do que o Deus de Israel, a quem ele classificou como deuses de outras nações. O 14, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. No seu orgulho, o rei da Babilônia também disse que ascenderia acima das nuvens mais altas, acima de onde era imaginado que os deuses viviam. Por este ato, ele se poria no mesmo nível que o Altíssimo, que é o nome de Deus, que é chamado de Deus Elohim. É um nome dado somente a Deus, que só pertencia ao único e verdadeiro Deus. Que pecado profundo era isso? Era como o pecado de Adão e Eva, o pecado da Torre de Babel que nós lemos no começo, e será também o pecado do anticristo, conforme está em 2 Tessalonicenses 2,4. E o 15, finalmente, contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Continuando o pensamento dos versículos 9 ao 12, o autoexaltado rei da Babilônia, que estava tentando alcançar o ponto mais alto dos céus, será levado finalmente ao contrário do que ele acha que ele iria. Ele seria levado ao mais baixo, ao Sheol, no lugar dos mortos, o mais íntimo e profundo do abismo. A palavra abismo aqui ela é tratada como Sheol.
O que a gente pode ver aqui? Isaías 16, 4, se você quiser abrir, dá uma olhadinha. Quando o homem violento tiver fim, a destruição for desfeita, e o opressor deixar a terra, então um trono se firmará em benignidade, e sobre ele, no tabernáculo de Davi, se assentará com fidelidade um que julgue, busque o juízo e não tarde em fazer justiça. Isaías 16, 4. O que ele está dizendo aqui? Os homens podem falhar, os homens podem se ensoberbecer, mas finalmente Deus levantará aquele que se assentará no trono de Davi e governará com justiça e fidelidade. É para marcar o fim, senão eu vou embora. O sino a gente não escuta daqui. Desculpa. Aplicando o texto. Eu gostaria só de tratar de outro texto aqui com vocês, que eu acho importante também, que está um pouquinho mais à frente. Olhem ali comigo o capítulo 20. Deus manda Isaías, ao profetizar para os egípcios, para os etíopes, olha aqui, ó. É o versículo 2, do 20. Nesse mesmo tempo falou o Senhor por intermédio de Isaías, filho de Amós, dizendo: vai, solta de teus lombos o pano grosseiro de profeta, e tira dos pés o calçado. Assim ele o fez, indo, despido e descalço. Então disse o Senhor: assim como Isaías, meu servo, andou 3 anos despido e descalço, por sinal e prodígio contra o Egito e contra a Etiópia, assim o rei da Síria levantará os presos do Egito, os exilados da Etiópia, tanto moços como velhos, despidos e descalços, com as nádegas descobertas para a vergonha do Egito. Deus mandou Isaías andar 3 anos pelado, nu, para poder mostrar, trazer um ensinamento. Ser profeta acho que não era muito fácil, né, irmãos? Era ser castigado, ser penalizado, ser perseguido. E o que ele está dizendo aqui? Ó, se vocês estão confiando no Egito para salvar vocês, a Assíria vai levar esse povo como escravo, no despido. Eles vão ser acorrentados e vão ser levados assim. Então, eu queria trazer esse aqui também, para a gente poder, é um texto que talvez vocês possam ter passado e possam ter lido e perguntado o que poderia ser. Qual que é a nossa aplicação, irmãos? Nós vemos que nessa lição Deus trata dos reinos que ao mesmo tempo que foram usados por Deus para afligir o seu povo, receberam de Deus pela profecia a sentença e a punição que viriam sobre eles. Reinos se levantam, reinos caem, governos se levantam, governos caem, autoridades se levantam, autoridades caem, mas Deus continua governando, seu reino é eterno. Os homens maculados pelo pecado, ambiciosos por glória, poder e honra, não importando quantos sacrifícios teriam que fazer para chegarem nesse lugar de conquista, para escravizar, tomar despojos, eles queriam fazer os seus nomes grandes, queriam ter os seus nomes gravados para a posteridade, e tiveram, mas nós olhamos eles como se não tivessem sido bons. Eles queriam predominar sobre todas as áreas, militarmente, territorialmente, financeiramente. E para isso não importavam quais alianças eles tinham que fazer. Isaías, vemos muito claramente que Deus usa mesmo homens ímpios para realizar os seus propósitos. E de uma maneira prática eu queria dizer, talvez Deus tenha levantado a sua vida para alguma coisa. E talvez a gente possa dizer assim, olha, eu sou alguma coisa, eu faço alguma coisa. Se não fosse eu, talvez essa igreja não seria tão ativa. Se não fosse eu, talvez aquela obra não teria acontecido. Se não fosse eu, talvez a situação não acontecesse. Eu sou importante. E nós devemos entender que nós somos servos de Deus, onde Deus nos colocar. E toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração deve ser dada a Deus. Nós olhamos esses reis e eles caíram, eles foram repreendidos porque eles se exaltaram. Eles acharam que eles eram alguma coisa e Deus os pune por isso. Então, que não a soberba, a arrogância, a vanglória, a vaidade e todas essas coisas que são estimuladas pelo inimigo das nossas almas, não encontrem um lugar no nosso coração. Se Deus colocou você em uma posição elevada, se Deus deu para você a autoridade, se Deus deu para você o privilégio de estar sobre outras pessoas, não pense que você é alguma coisa. Entenda que foi Deus que te colocou ali. Se Deus colocou você ali, é para algum propósito. Se você tem sido usado na igreja, não se coloque acima dos outros. Aquele que quer ser o maior entre todos, seja esse o que serve. Então, que nós possamos ser humildes diante do nosso Deus, porque todas as coisas procedem dele.
toda dádiva, todo dom perfeito procede do Pai das luzes. Então, que é esse texto que nós lemos aqui, que é um texto grande, que eu tenho mais 2 páginas para poder ler, e que não vai dar para ler, eu estudei bastante, irmãos, eu penso que vocês não deveriam chegar só aqui e para ouvir o que a gente tem para falar. Eu fico tentando dar uma aula em 1 hora, e eu falo demais e acabo não dando oportunidade para vocês. Mas, olha, eu fui muito edificado, e eu gostaria que vocês também tivessem esse desejo de tentar estudar um pouquinho. Por isso eu falei desse manual, ele é um pouco sintetizado, e talvez possa ajudar. Eu coloquei no grupo da igreja um manual, tá bom? Nesse grupo da nossa sala. Se você ainda não tem, se você quiser entrar no grupo de WhatsApp, eu repito ali tanto o nosso material de estudo quanto esse manual bíblico, tá bom? Alguém quer fazer algum comentário, alguma observação? Pois não, José? Uhum. Fala que a origem do pecado está no orgulho, na vaidade, de se achar o bom, de achar o inteligente, o rico, o gostoso, Uhum. e merecer alguma coisa a mais, aí começa o pecado a entrar no coração do homem. É isso mesmo. E só para acrescentar um detalhezinho que, na questão, sobre a questão do servo. Estava vendo lá a questão quando a mulher de Potifar tentou Seduzir José. José falou, eu tenho tudo aqui. Uhum. Isso só você que eu não posso. Adão tinha tudo no jardim. E só uma árvore que ele não podia comer. Mas ele tinha no coração tudo. Temente a Deus. Temente a Deus. É isso mesmo. Obrigado. Alguém quer fazer mais algum comentário, irmãos? Vamos encerrar nossa aula, então. Senhor, obrigado pelo tempo de estudo que tivemos, por uma passagem tão rica e tão profunda como essa, Senhor. Quando o Senhor, como Senhor dos exércitos, se levanta contra as nações que seriam usadas pelo Senhor para punir o seu povo de maneira justa, meu Deus, porque o povo do Senhor havia se rebelado, abandonado o Senhor, os próprios reis haviam feito aquilo que desagradava ao Senhor. Então, nós entendemos, meu Deus, que o Senhor é soberano sobre todas as coisas, é o Senhor quem domina, é o Senhor quem reina, é o Senhor quem governa. E olhamos para esse texto, meu Deus, se fosse no passado, talvez poderíamos pensar que o Senhor, de alguma maneira, possa se sentir frustrado, porque o Senhor levanta uma pessoa, uma nação, um povo, e sempre é desobedecido. Mas obrigado, Senhor, por Jesus Cristo, o Teu Filho, o nosso Senhor, que um dia veio a esse mundo, se fez carne, deixando o céu, Senhor, vivendo entre nós, meu Deus, e foi obediente até a morte de cruz, que obedeceu ao Senhor como o princípio da sua vida, como alimento, quando ele dizia que o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. Então, obrigado pela vida de Jesus Cristo e pelo exemplo que Ele nos deixa e pela salvação que Ele nos proporciona. Nós queremos ser mais humildes, mais submissos e fazer mais a Tua vontade, Senhor. Não permita, Senhor, que o inimigo das nossas almas venha de maneira sorrateira, Senhor, e tente minar o nosso coração, fazendo com que nós também nos envaideçamos, que nós possamos achar que sem nós o Teu reino não poderia prosperar, ou que alguma obra do Senhor não seria feita se nós não fizéssemos, Senhor meu Deus. Que o Senhor nos ajude a sermos humildes, estarmos sempre aos Teus pés, ouvindo a Tua voz e fazendo a Tua vontade, meu Deus. Fortalece o coração dos meus irmãos, abençoa cada um deles individualmente, o Senhor sabe das necessidades, das lutas que cada um enfrenta, Senhor. Que o Senhor anime e fortaleça o coração dos meus irmãos, Senhor, meu Deus. Obrigado por essa igreja mais uma vez, obrigado por essa escola bíblica dominical, Senhor, e que o Senhor nos dê uma semana na Tua presença e nos traga hoje à noite, Senhor, para o culto que queremos prestar ao Senhor, culto de ceia também, Senhor, em nome de Jesus, com o perdão dos nossos pecados. Amém. Deus abençoe a todos, irmãos. Um bom dia para vocês.